Chega junto que eu vou lançar a braba. Depois do Diário A Bola, mais um jornal português crava a saída de Jorge Jesus do Benfica. Vou atualizar toda a situação a respeito do Mister. Diretoria negocia para dobrar valor de patrocínio de fornecedor de material esportivo e reduzir pela metade período de contrato. Clube espanhol aparece como concorrente para a contratação de campeão olímpico para reforçar o elenco rubro-negro. E Mengão quebra todos os recordes da TV por assinatura e estabelece as 5 maiores audiências de 2021. E se você acha que a maior transmissão foi a final da Libertadores, vai se surpreender. Te prepara a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final, falando mais uma vez aqui da prazibilíssima São Pedro da Aldeia. Que saudade deste sol maravilhoso aqui da região dos Lagos do Rio de Janeiro. Espero que todos vocês tenham tido uma excelente noite de Natal, que tenham feito uma saborosa ceia e que principalmente a confraternização, o amor e principalmente a fraternidade tenham também sentado à mesa de vocês nesta noite em que celebramos o nascimento de Jesus. E o amor de maneira geral, né, para todas as religiões, toda forma de fé e até mesmo aqueles que não têm crença. Mas vamos lá com as informações. Portanto, o Flamengo que estabeleceu recordes absolutos na TV por assinatura, principalmente nos canais da Disney, já que a Fox Sports transmitiu o Flamengo de cabo a rabo praticamente na Copa Libertadores da América. Para se ter uma ideia, o Flamengo conseguiu impressionante média de 14 pontos de audiência. Para que você tenha uma ideia, se fosse TV aberta, a Fox ficaria atrás apenas da Globo e cravaria a segunda colocação na audiência. A gente sabe que a audiência da TV aberta é bem maior do que a TV por assinatura. Os 5 jogos de maior audiência em 2021 foram todos do Flamengo, o que dá a força de sua torcida. Mas para quem pensa que o jogo de maior audiência, aquele que é a maior transmissão da Fox, foi a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, está redondamente enganado, né? Na verdade, o jogo de maior audiência foi a partida de volta entre Barcelona de Guayaquil e Flamengo, no Equador, pela semifinal da Copa Libertadores, em que o Flamengo também venceu por 2-0, exemplo do jogo de ida. Nessa oportunidade, houve média de 14,4 pontos pela emissora do Grupo Disney. E isso é naturalmente explicável, já que a final da Libertadores ocupa apenas a 4ª colocação entre as partidas de maior audiência do Flamengo. A 2ª colocação foi o jogo de ida da semifinal da Libertadores, também vitória por 2-0 no Maracanã, a partida em que o Flamengo goleou o Olímpia do Paraguai, né, em casa, né? Na verdade foi o primeiro jogo também, o jogo de ida das quartas de final. Ficou na 3ª colocação e na 5ª colocação a vitória por 4-0 diante do Defensa e Justiça. Pelas oitavas de final, o jogo de volta no estádio Mané Garrincha em Brasília. Isto porque, a despeito do que aconteceu na final da Libertadores, o SBT preferiu os clubes paulistas nas partidas de fases anteriores e dessa forma, a Fox Sports, na transmissão do Flamengo, teve exclusividade, reinou absoluta e por isso teve mais audiência do que na final da Libertadores. Boa parte da população e também, né, da torcida do Flamengo preferiu acompanhar na TV aberta pelo SBT. Mas e você, o que achou desses números do Flamengo? E olha que o Flamengo vinha decepcionando no semestre e não obteve o título da competição. Imagina se o Flamengo termina campeão. Mas deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E já estamos nas mais absolutas plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast. Vou lançar a braba, se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E o Flamengo, que não esconde de ninguém o seu interesse na contratação de Rafinha Alcântara, jogador que já é sonho antigo do rubro-negro. E o próprio atleta, torcedor rubro-negro, confesso, já manifestou diversas vezes o seu desejo de um dia jogar pelo Flamengo. Pois é, o jogador não está sendo aproveitado no Paris Saint-Germain, não foi inscrito nas competições continentais e está insatisfeito. Na janela de meio de ano, houve até uma certa possibilidade dele sair do clube francês, que na verdade tinha até
a possibilidade de emprestá-lo mais para dentro da Europa, que acabou não acontecendo, não apareceram clubes interessados e ele chegou a disputar algumas partidas da Ligue 1. De qualquer forma, ele vê a saída do Paris Saint-Germain como uma possibilidade de reencontrar o seu futebol, jogador tido como de qualidade, campeão olímpico pelo Brasil, né, na seleção brasileira, ele que conquistou a então inédita medalha de ouro em 2016 dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eu, inclusive, acompanhei a competição e vi a história passar diante dos meus olhos e o atleta está aí nessa possibilidade. No entanto, o Flamengo corre o risco de mais uma vez perder a oportunidade para reforçar o seu elenco com esse jogador que eu considero de muita qualidade. O Real Sociedad da Espanha manifestou interesse em contar com o jogador por empréstimo até junho do ano que vem e as tratativas com o PSG estão bastante adiantadas. Inclusive, o Real Sociedad que acenou com a possibilidade de arcar integralmente com o salário do jogador, o que também não é nenhuma fábula. Ele que recebe, né, para padrões europeus, 120 mil euros. Né? Qualquer clube médio da Europa tem condições de pagar um salário desse porte até para um jogador, né, tido como classe internacional, como é o caso do Rafinha Alcântara, que entende que a mudança de ares pode até mesmo aproximá-lo da seleção brasileira, ele que ainda nutre o sonho de disputar a Copa do Mundo do ano que vem no Catar pela seleção do técnico Tite. Mas existe essa possibilidade, né? Lembrando que ele tem contrato com o PSG até 30 de junho de 2023, portanto, o momento seria agora para o Flamengo tentar a sua contratação e quem sabe com um valor fixado para aquisição em definitivo. Mas o Flamengo não descarta fazer uma proposta para a compra dos direitos do Rafinha Alcântara, já que o PSG pagou muito pouco, 1,5 milhão de euros ao Barcelona na temporada passada. Então, né, na temporada passada europeia, né, na verdade temporada retrasada. Então, né, não seria nenhuma coisa do outro mundo se o clube francês aceitasse pelo menos ficar no 0-0, não ter nenhum prejuízo, pelo menos compensar o investimento que foi feito para a contratação do jogador. E você, o que acha? 1,5 milhão de euros estaria de bom tamanho para a contratação em definitivo do Rafinha Alcântara, jogador de 28 anos e que ainda pode render muito para o Flamengo, né? 1,5 milhão de euros hoje, né, seria algo em torno aí de 10 milhões de reais, pouco menos de 10 milhões de reais. Vale o investimento? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E tá vendo esse botãozinho aqui embaixo escrito Seja Membro? Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda enormemente para que possamos realizar um trabalho ainda melhor para você. E agora, falando sobre a situação que envolve a negociação com a Adidas. Inclusive, o Globoesporte.com trouxe uma entrevista exclusiva com o Gustavo Oliveira, vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, falando desta situação de que está muito otimista para conseguir chegar a um acerto. Em vídeos anteriores, lá atrás, né, no mês retrasado, em outubro, eu já trazia atualizações a respeito disso, das apurações que eu fiz e as condições que o Flamengo quer para a manutenção dessa parceria com a Adidas, a gigante alemã. O Flamengo que atualmente recebe pouco mais de 40 milhões de reais anuais, metade disso em dinheiro, a outra metade em fornecimento de material esportivo, do acordo que foi feito lá atrás, em dezembro de 2012 e desde abril de 2013, perdura este acordo com validade de 10 anos, ou seja, até 30 de abril de 2023. Esse ano de 2022 será crucial para estabelecer ou não a permanência da Adidas. Hoje, entre as concorrentes, a Puma, por exemplo, tem um contrato de exclusividade com o Palmeiras e teria que quebrá-lo e pagar uma multa milionária para o clube paulista. Apesar de haver o interesse da Puma, ela está atrelada a essa situação contratual. A Nike deixou o mercado brasileiro. E existem até outras empresas, como é o caso da Umbro, por exemplo, mas que não teriam uma pujança financeira para fazer uma oferta que o Flamengo quer e que o Flamengo impôs à Adidas. O rubro-negro está escolhendo um modelo ideal para essa parceria. Existem duas opções. A primeira, a parceria continuar da maneira que está acontecendo, exclusividade total para a Adidas, e dessa forma o Flamengo quer mais que dobrar o valor, ou seja, o Flamengo quer receber 90 milhões de reais por ano em um contrato de apenas 5 anos, e não 10, né? Que
dependendo das partes, pode ser até prorrogável por mais 5 anos. Ou seja, um contrato de 450 milhões de reais com a fornecedora de material esportivo. Para se ter uma ideia, né, o Flamengo não está pedindo nada do outro mundo. Recentemente, a Adidas anunciou a renovação do contrato com o River Plate da Argentina por 10 milhões de dólares, algo em torno de 57 milhões de reais. Lembrando que o Flamengo vende muito mais, dá muito mais retorno à Adidas do que o River Plate. Então, eu acredito que em termos mundiais, se eu não me engano, o Flamengo só perde para o Manchester United. Então, eu acho que o Flamengo está pedindo sim o que lhe é de direito. A Adidas, que prometeu um acordo a nível mundial lá atrás, quando fez essa parceria e voltou a vestir o Flamengo, mas que nunca se concretizou. Nem em termos de divulgação e visibilidade, existem várias mega stores espalhadas pelo mundo que não tem sequer uma camisa do Flamengo para vender, né? E também nem por questões financeiras, o Flamengo está muito abaixo do chamado Big Four. Inclusive, o Flamengo está abaixo até da segunda prateleira dos clubes que são vestidos pela fornecedora alemã, né? O Flamengo estaria na terceira prateleira, ali, juntamente com clubes como o Bordeaux, por exemplo, da França. Então, eu acho que o Flamengo tem sim que se impor e o Flamengo merece um contrato nesses termos. A outra alternativa seria um contrato com valores não tão elevados, mas que deem ao Flamengo a possibilidade de também criar uma, vamos dizer assim, linha alternativa, né, de camisas com preços mais populares para aqueles que não têm condição de pagar R$280 em uma camisa do Flamengo, né? Pelo amor de Deus. Então, e você, o que acha, né, dessa negociação? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, né, tem ainda queima de estoque, hein? O que não foi vendido no Natal, agora, meu irmão, liquidação geral nas lojas Nação Rubro-Negra, da Rodoviária do Tietê, Rodoviária Novo Rio e Partagem Norte Shopping em Natal. Todos os produtos em condições imperdíveis. Se você mora na Grande Natal, no Grande Rio ou na Grande São Paulo, vá até o segundo piso do Partagem Norte Shopping em Natal, no segundo piso da Rodoviária Novo Rio ou então no terminal rodoviário do Tietê, ou então em qualquer lugar do Brasil. Você pode entrar em contato com as lojas do Rio e de São Paulo pelo DDD 21 9986 46665. Vou repetir, hein? 9986466665, DDD 21. Mas não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para você garantir essas condições imperdíveis. Mas corra, hein? É promoção enquanto durarem os estoques. E entrega em todo o território nacional. E depois do Diário A Bola ter revelado uma reunião envolvendo a cúpula, né, da diretoria do Benfica após a eliminação humilhante da maneira como aconteceu na Taça de Portugal com a derrota por 3-0 para o Porto, o placar moral foi bem maior do que isso, bem mais elástico. Lembrando que o Porto jogou com um homem a menos durante boa parte do segundo tempo, né? O jogo foi realizado no Estádio do Dragão, embora o Jorge Jesus não estivesse à beira do gramado, ele está suspenso. E João de Deus comandou a equipe nessa malfadada partida que culminou na saída do Benfica da competição de mata-mata de Portugal, né? Tem agora essa pressão existe toda e o jornal, o diário O Jogo, publicou que hoje, 25 de dezembro, o presidente Rui Costa pode se pronunciar oficialmente demitindo o técnico Jorge Jesus. Eu fiz as minhas apurações com amigos meus, jornalistas portugueses, pessoas que estão em Portugal acompanhando toda essa situação, gente, por exemplo, né, que acompanha, que é setorista do Benfica, galera também rubro-negra, e cruzei informações com meus camaradas, meus amigos também, jornalistas aqui do Brasil, mas que têm também acompanhado toda esta situação. Então, a questão é um impasse, né? Na reunião que aconteceu em pleno 24 de dezembro, né, eu digo para vocês de antemão, se a multa rescisória não existisse, Jorge Jesus já estaria demitido. Aliás, se a multa não fosse tão alta, o Benfica já teria pago, tipo 2 milhões de euros, o Benfica já teria pago essa multa e já teria se livrado de Jorge Jesus. A questão é que eles não querem pagar a multa é o grande entrave. Jorge Jesus não vai pedir demissão, é questão de orgulho, ele não vai pedir demissão do Benfica. E o Flamengo está acompanhando também inerte e não toma atitude, não procura a diretoria do Benfica para tentar conversar, talvez, né, baixar o valor dessa multa, né? Há quem diga que se o Flamengo oferecer 2 milhões de euros, né? Há quem diga lá em Portugal, pessoa de dentro do Benfica, se o Flamengo oferecer 2 milhões de euros, eles aceitam e liberam Jorge Jesus para negociar o seu retorno ao rubro-negro, né? Esta é a atual situação. Sabe aquele negócio? O Benfica não quer ficar com o Jorge Jesus não quer ficar no Benfica e o Flamengo tá doido para ficar com o Jorge Jesus, mas ninguém toma atitude, né? Ninguém quer dar o braço a torcer.
Essa é a verdade, né? E fica essa questão, esse deixa que eu deixo para você deixar e ninguém, portanto, né, toma o primeiro passo para mudar de alguma forma, para dar dinâmica a esse processo. Vale destacar, já trouxe também essa informação. O Flamengo e o futebol brasileiro não seriam prioridade para Jorge Jesus, mesmo saindo do Benfica, já que o Bruno Macedo, que é amigo do técnico português e seu advogado, e faz às vezes de agente, e o empresário Juliano Bertolucci gostariam de colocar Jorge Jesus no futebol inglês, que aliás é o grande sonho do JJ, já disse aqui diversas vezes. Aliás, ele tem muito rancor porque outros técnicos portugueses, né, que ele considera inferiores, né, já conseguiram oportunidade no futebol inglês e ele ainda não, né? Mas vamos continuar acompanhando o desenrolar dos acontecimentos, beleza? E você, o que acha de toda esta situação? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou desse vídeo? Compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão! Mengão vem, pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol!